vai abrir o quadro de Ricardo Espigado. Vamos para Sustentável S.A. Dentre tantas revoltas com relação ao Código Florestal aprovado na data de ontem, né? E vai para veto ou não da presidente Dilma, mas eu quero dar uma boa notícia. Acho que nós estamos precisando de boas notícias, não é? Depois desse Código Florestal aprovado, não é verdade? A gente precisa de uma boa notícia. Precisamos de boas notícias. E eu tenho um exemplo aqui de boa notícia de sustentabilidade na Amazônia. A cidade de Paragominas. É uma cidade tão grande que é quase do tamanho do estado de Sergipe. Você acredita, Ninho? Não conhecia. Fica no leste do Pará e tem 100 mil habitantes. Poucos habitantes perante o tamanho, né, dessa cidade. Né? Uhum. Até 1990, a cidade de Paragominas era o principal polo produtor de madeira do Brasil, abrigando 400 serrarias, a maioria ilegais. Ela foi a maior produtora de bovinos do Pará. Bovinos e floresta, você sabe que não se batem muito bem, né? Não, porque emitem, né? Não, você precisa derrubar a floresta. Você precisa derrubar a floresta. Não, isso não tem nada a ver. A gente já teve. Já tivemos casos assim. A gente já teve essa discussão nesse mesmo quadro, né? Isso, do gás metano. Não foi? Do pum da vaca, né? Mas não, é que não se batem porque você precisa desmatar a floresta para poder criar pasto para os bovinos, né? Que mais? Ela foi sinônimo de desmatamento desde a abertura da rodovia Belém-Brasília, na década de 70. Tanto que com a entrada do município na lista dos campeões de desmatamento na Amazônia, que foi divulgada lá em 2008, os produtores ficaram impedidos de acessar linhas de crédito, na época em que isso era a respeito, né? Hoje, linha de crédito pode ser dada até para quem desmatou 100% do território, né? Mas, depois dessa situação, Aninha, que aconteceu em 2008, houve uma grande revolução através dos seus órgãos públicos, da prefeitura, do próprio estado e dos empresários da região, para mudar esse cenário. E, a partir daí, eles criaram um projeto chamado Município Verde. Então, olha o que eles fizeram. Em 2008, né, em março, foi feita uma operação conjunta com a Polícia Federal, o IBAMA e a Força Nacional de Segurança, chamada de Arco de Fogo, e resultou no fechamento das serrarias ilegais. Antes era 400, hoje são 20. Nossa, que bom. Legalizadas. Tá? O Adnan Demarque, que ainda é prefeito, nos dias de hoje, convocou empresários de 50 entidades e classes locais para a assinatura de um pacto pelo desmatamento zero. Era o maior desmatador, hoje é praticamente zero. Não tem desmatamento. Menos de 300 mil cabeças de boi, sequer hoje lista entre os 5 maiores do país. Era um dos maiores, hoje já não lista mais em respeito à floresta amazônica. Uma outra operação chamada de Rastro Negro foi encabeçada pela Polícia Militar e pelo IBAMA e pôs fim a 120 fornos de carvão irregulares, além de apreender caminhões com toras procedentes de áreas exploradas de forma ilegal. Legal? Legal, não é? Legal. Isso foi pacífico? Não foi. A reação das pessoas ligadas a essas atividades, não é? Os interessados nisso, né? Tiveram atividades violentas e o escritório do IBAMA foi incendiado. Que absurdo. Lá na época, né? Mas isso acaba sendo uma coisa pontual, ainda bem que isso não se alastrou, foi um caso isolado, né? Mas esse projeto Cidade Verde, Município Verde, serviu de exemplo para um programa estadual do estado do Pará, que tem o mesmo nome hoje, né? E foi criado ano passado, em 2011, já com a adesão de 74 cidades. Muito bacana. É bacana esse isso? Qual é o nome da cidade? Você pode Paragominas. Paragominas, que até então desconhecida, né? Desconhecida, mas que é tão grande como o estado de Sergipe.
impressionante, um monte de alternativas aí, né? Não é legal? Preservação. Qual é a base desse programa Município Verde, né, Ninho? Eles fazem parceria com ONGs, universidades e institutos de pesquisa com iniciativas do projeto, que é reflorestamento. Tá? Nos últimos 3 anos, o município plantou 55 milhões de árvores. Bacana, né? Considerável, né? Pecuária e agricultura sustentáveis. Então mudaram o modelo de pecuária e agricultura, passa a ser sustentável porque ele investe na fertilidade do solo em vez de avançar sobre a mata. Em vez de você desmatar, você investe na fertilidade daquela área que já tem. É sustentável, porque a gente tende, né, a achar que uma área verde simplesmente é sustentável. Exatamente, não é. E tanto que eles fazem hoje educação ambiental nas escolas do município e aprende-se assim o manejo florestal. É uma ação que minimiza o impacto sobre a floresta na retirada das toras com relevância econômica. Então eles continuam utilizando as toras, mas aquelas toras que têm uma relevância econômica, mas mantém a floresta de pé. E a conscientização na base aí, né? Na base, exatamente. O Parque Ambiental de Paragominas, os alunos do Sistema Público de Ensino recebem aulas de educação ambiental, como eu já falei, e o espaço, antes era uma propriedade privada, que estava jogada lá, estava abandonada, foi reformada e a vegetação recuperada. Bacana? Que bacana. Não é bacana? Exemplo maravilhoso. Não é um exemplo bom? E que vem de um estado que sempre esteve envolvido com escândalos de desmatamento na Amazônia. Não é? Com bacana, certeza, né? Ali o estado do Pará, denúncias e denúncias vêm cada vez mais sendo expostas, né? Você disse aí alguns números oficiais, infelizmente a gente tem aí o desmatamento legal, né? Sim. E outras empresas também. E que vai se acentuar com a questão do Código Florestal, né? Mas aqui está um exemplo inverso, né? Bom, com esse programa todo, Aninha, o que nós podemos ter já de resultado, né? A cidade tem 20 mil quilômetros quadrados de área, que é quase o tamanho de Sergipe, eu já falei, e o município conta com uma grande área remanescente de floresta, 66% do seu território. Quando você sobrevoa Paragominas, você encontra, né, toda essa soberania de árvores, né? Mas na verdade essa área, apesar de ser uma floresta, ela já está sendo utilizada para as questões de exploração consciente, sustentável. Retira-se apenas aquilo que pode ser retirado da floresta sem afetá-la. Entendi. Né? Então ela não é uma floresta simplesmente paralisada. Está se utilizando da floresta para ganhar riqueza, para gerar riqueza, né? E não é necessário derrubá-la. Né? Tem que preservá-la, né? E o Duda está dizendo que a floresta está só sumindo. Só, né? Infelizmente, né? A gente tem aí essas denúncias, como a gente disse. Sim. Mas exemplos como ali, a cidade de Paragominas. Dando exemplo pra gente. Paragominas. Um dia eu quero visitar Paragominas só para conhecer como é que eles conseguiram reverter isso em tão pouco tempo. De 2008 até agora, 2012, são 4 anos, menos de 4 anos. Difícil implantar um sistema como esse, né? Sim. Numa cidade de 100 mil habitantes, por tamanho, menor que seja. E do tamanho que é as fronteiras de Paragominas, quase o estado de Sergipe. Nossa. Muito grande, né? É impressionante. Então é isso. E aí, é óbvio, continuam as toras, né, ilegais, continuam, mas elas estão numa escala muito reduzida, tá? Existe uma parceria com a Amazon que permite, desde 2008, desde aquela época, um monitoramento via satélite do território todo. Então, como é que funciona? Existem relatórios mensais enviados do satélite, né, da Amazon, né, para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que pode, com coordenadas geográficas, ir até os locais onde se aponta desmatamento. Nossa. Então, mês a mês, você tem os relatórios, os mapas, você pode confrontar o que está sendo desmatado, e aí a secretaria vai até lá e vai fazer a fiscalização daquela área que apareceu como desmatamento. Por imagens de satélite. Imagens de satélite. Tem alguns lugares que a gente vê de denúncias que eles têm algumas técnicas para burlar esse mapeamento por satélite. Exatamente. E aí, quando vê, já está desmatado, infelizmente, mas é por isso que tem que mudar esse Código Florestal, né? É por isso que tem que preservar e fiscalizar, né? Esses locais que estão sendo desmatados ilegalmente. Mas o que nós podemos tirar disso tudo, Aninha?
houve um pacto da cidade, um pacto da população, da sociedade, para que essa situação fosse revertida. De 2008, quando deixou-se de ter créditos, né, rurais, por causa do desmatamento, por causa do avanço à floresta, tomou-se essa ação em conjunto, não foi unilateral. Não foi a prefeitura que falou, vou fazer. Ele juntou empresários, a sociedade, as ONGs, né? Todo mundo envolvido. Nossa. E a partir daí surgiu um projeto. Que legal. E que todo mundo vai cumprir aquele projeto, porque todo mundo participou da criação disso. Que bacana. Né? Isso é bacana, né? Não é simplesmente receber uma ordem. A partir de agora você não pode mais desmatar. Não, ele faz parte, ele sabe que a área dele, tendo floresta, ele pode utilizar aquela área, tirar recursos da floresta sem derrubá-la e ainda tendo, às vezes, até mais rendimento do que antigamente, quando ele fazia alguma plantação, alguma coisa do tipo. É um acordo comum, né? Sociedade, seja empresário, governante, morador, né? É isso aí. E o David está falando, isso mostra quanto governantes podem fazer um bom trabalho em qualquer lugar do Brasil. Isso é só ter uma boa vontade. É isso mesmo. Agora, você reparou como esse tipo de ação não é dita? Você reparou? Verdade, a gente tem desde 2008. Você conhecia a cidade de Paragominas? Nunca ouvi falar, inclusive o Duda está perguntando aqui. Deve ter muito chinês lá em Paragominas. E Paragominas é do Pará ou de Minas? É do Pará, é do leste do Pará, não é de Minas, né? Mas são coisas que a mídia poderia mostrar e acaba não mostrando, né? A mídia genérica, só especializada como Sustentável S.A. e outros programas, Fiscais da Natureza, né? Mas infelizmente a gente tinha que fazer propagar esse tipo de notícia, né? Porque, por exemplo, a imagem que nós temos de Pará, o que é? Que é um estado que não respeita o meio ambiente. Verdade. E olha só. Tantas denúncias, né? Mas de repente é o que vende, né? Exatamente. O Duda tá falando, mas a teoria é linda. A teoria é linda. Na verdade, não. Nesse caso, foi na prática, né? Foi na prática. Na prática. Não é simplesmente teoria. Está lá, existem evidências de que isso está acontecendo. É perfeito? Óbvio que não é. Como eu falei, ainda tem desmatamento, ainda tem toras ilegais sendo comercializadas, mas em menor escala e com o mapeamento geográfico, o mapeamento via satélite, esse tipo de situação acaba sendo inibida. Então, tá aí um bom exemplo, queria dar essa boa notícia numa semana tão triste para nós que foi a aprovação do Código Florestal. Bom, 20 horas e 18 minutos, eu quero agradecer a presença de todo mundo, né? De Ricardo Espigado. Perfeito. Né? Obrigado. Pode voltar aí. Obrigado. Obrigado pelo convite novamente. Que convite? Você já é parte já faço parte da casa? Não tem convite nenhum. Então já tenho direito a 0,5% do que o Wake vai doar para nós, é isso? Então já faz parte. É patrimônio dessa bancada. Patrimônio, tá certo. Vou colocar uma plaquinha aqui de patrimônio na testa. Isso. Mas agradeço aí a presença, a audiência de vocês do outro lado da câmera. Quinta-feira que vem não estarei em Curitiba, quinta e sexta. Portanto, a coluna Sustentável S.A. e Ricardo Espigado no JI será feita na segunda-feira, véspera de feriado. Portanto, se vocês iam viajar, não vão mais viajar. Vocês vão ter que ficar assistindo o Jornal Interativo aqui. Ou acessem de onde vão, né? O destino Isso. que irão. E, portanto, David Conceição, né? Assista-nos. Isso. Vá para a praia, ele é do Rio, não é? Ele é do Rio? Ele é do Rio de Janeiro, o David é lembrada. do Rio. Vá para a praia, tome o seu sol, 6 horas esteja aqui que nós estaremos aqui todos os três. Né? Trio Parada Dura no Jornal Interativo segunda-feira, ok? Um abraço para vocês, bom final de semana e até segunda-feira. Quero agradecer a presença do Senna, David Conceição, Kikão, que sempre nos ajuda nos esportes, Macedo, Duda, Hélio, Super Hélio, amigo do Ricardo Espigado, Diogo Schwenk, que nos prestigiou aqui há tempos que não vejo, Milton, Renato e Duda. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, você que nos assiste, não está no chat. Uma ótima semana, um ótimo final de semana para você. Valeu!